Theodore Whitmore estava morrendo aos 32 anos. Herdeiro de um império bilionário, ele tinha o mundo aos pés, mas sua decisão final deixaria toda a família em choque. Porque ele não escolheu sua mãe, nem seus irmãos, nem ninguém com o sobrenome Whitmore. Ele escolheu Clara, a babá brasileira que cuidava de seu filho. E quando o testamento foi lido, ninguém estava preparado para a guerra que começaria. Uma mulher simples contra uma das famílias mais poderosas do país. 50 milhões de dólares. Uma criança no meio do fogo cruzado. E uma decisão que mudaria tudo para sempre. Antes de descobrir o que aconteceu nessa história incrível, me conta, o que você está fazendo agora enquanto assiste esse vídeo? Está relaxando depois do trabalho? Está na pausa do almoço? Como você está hoje? E de que cidade você está me assistindo? Comenta aí embaixo. Eu adoro saber de onde são as pessoas que acompanham esse canal. E se você ainda não é inscrito, aperta nesse botão de inscrever-se aqui embaixo. Esse canal é cheio de histórias emocionantes que vão te fazer refletir sobre família, amor e escolhas difíceis. E se você está gostando, deixa aquele like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias como essa. Agora vem comigo que essa história vai te surpreender do começo ao fim. A mansão Whitmore sempre foi um símbolo de poder e riqueza na cidade. Seus jardins perfeitamente aparados, as fontes de mármore italiano e os portões dourados intimidavam qualquer um que ousasse passar pela Avenida dos Magnatas. Mas naquela manhã de setembro, algo diferente pairava no ar. Não era apenas a neblina típica do outono, mas uma tensão palpável que fazia os empregados sussurrarem pelos corredores. Theodore Whitmore III, herdeiro de um império farmacêutico avaliado em bilhões, estava morrendo. Aos apenas 32 anos, o jovem que deveria comandar a dinastia familiar por décadas jazia em sua cama king size, cercado por monitores médicos que piscavam incessantemente. O diagnóstico era cruel. Uma doença rara no sangue que nenhum dos melhores médicos do país conseguirá reverter. Irônico, pensavam alguns, que o dinheiro da família viesse justamente de medicamentos que salvavam milhões, mas não pudesse salvar seu próprio herdeiro. A família Whitmore estava em polvorosa. Victoria Whitmore, a matriarca de 65 anos, usava seu colar de pérolas como armadura enquanto coordenava reuniões com advogados. Seu filho mais novo, Marcos, de 28 anos, já calculava mentalmente sua parte da herança, mal disfarçando a ganância por trás de expressões de preocupação fraternal. As duas irmãs de Theodore, Clarissa e Beatrice, alternavam entre lágrimas dramáticas e discussões sobre quem ficaria com a cobertura em Manhattan. Mas havia alguém que não participava desse teatro de abutres, Clara Mendes, a babá do pequeno Oliver, filho de 4 anos de Theodore. Clara tinha apenas 27 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque prático e olhos que observavam tudo com uma inteligência silenciosa. Ela viera do Brasil 3 anos antes, contratada pela falecida esposa de Theodore, Amanda, que morrera em um acidente de carro quando Oliver tinha apenas 1 ano. Desde então, Clara se tornará a única constante na vida do menino. Enquanto Theodore mergulhava no trabalho para escapar da dor, e a família Whitmore se ocupava com jantares, beneficentes e viagens, Clara era quem embalava Oliver para dormir, curava seus joelhos ralados e inventava histórias sobre um lugar mágico chamado Floresta Encantada, onde sempre havia final feliz. Naquela manhã, Theodore a chamou ao quarto. Sua voz estava fraca, mas seus olhos azuis mantinham aquela intensidade que sempre tivera. Clara, preciso falar com você. A sós. Os médicos e enfermeiras saíram discretamente. O que ele tinha a dizer mudaria tudo. Clara entrou no quarto com o coração apertado. 3 anos cuidando de Oliver a haviam aproximado inevitavelmente de Theodore também. Ela ouvira nos piores momentos, chorando escondido no escritório a olhar fotos de Amanda, lutando para ser um pai presente apesar da dor. Vira também sua bondade genuína, tão diferente da frieza calculista dos outros Whitmore. Sente-se, por favor, Theodore pediu, apontando para a poltrona ao lado da cama. Clara obedeceu, as mãos nervosas sobre o avental. Você deve estar se perguntando por que a chamei. Senhor Whitmore, o senhor deveria descansar. Theodore, ele a interrompeu com um meio sorriso. Depois de 3 anos, acho que já passou da hora de você me chamar pelo nome. Ele respirou fundo,
e Clara pôde ouvir o esforço em seus pulmões. Fiz meu testamento novo ontem. Meus advogados acharam que eu enlouqueci. Minha família vai achar pior ainda. Clara esperou em silêncio, sem entender aonde aquilo levaria. Você já notou como eles olham para Oliver? Theodore perguntou, e havia uma amargura em sua voz. Minha mãe quer enviá-lo para internatos assim que eu partir. Marcos mal sabe o nome dele. Minhas irmãs acham que criança é acessório para fotos de Natal. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Mas você ama meu filho. De verdade. Não por obrigação, não por dinheiro. Vi como você abriu mão do seu dia de folga quando ele teve pneumonia. Como você aprende desenhos de dinossauros porque é o que ele gosta. Como você o protege. Ele é uma criança especial, Clara disse suavemente, sentindo as próprias lágrimas. Qualquer um poderia amá-lo. Mas nem todos amam, Theodore retrucou. E é por isso que tomei uma decisão. Quando eu morrer, você será a tutora legal de Oliver. Não minha mãe, não meus irmãos. Você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara sentiu o mundo girar. Senhor? Theodore, eu não posso. Eu sou apenas. Você é a única pessoa em quem confio completamente, ele disse com firmeza. Junto com a tutoria, você receberá um fundo fiduciário de $50 milhões para criar Oliver com dignidade. A mansão de campo em Connecticut será transferida para seu nome. E há um traste educacional separado para garantir o futuro dele. Clara estava pálida. Sua família nunca vai aceitar isso. Provavelmente não, Theodore concordou. Mas é irreversível. Meus advogados se certificaram disso. E Clara... Ele segurou a mão dela com a pouca força que tinha. Você pode recusar. Se achar que é demais. Se não quiser essa responsabilidade, eu entenderei. Mas preciso saber. Você cuidaria do meu filho. Você o amaria como se fosse seu. Clara olhou para aquele homem que estava morrendo jovem demais, deixando para trás um menino que precisaria de amor mais do que de dinheiro. Pensou em Oliver, em seus vizinhos louros, em como ele a chamava de Clinha porque não conseguia pronunciar seu nome direito quando era menor. Pensou em todas as noites que o embalara após pesadelos, em todas as manhãs preparando seu cereal favorito. Sim, ela sussurrou. Eu cuidarei dele. Prometo. Theodore fechou os olhos, aliviado. Obrigado. Você não sabe o peso que tirou de mim. Mas Clara sabia que acabará de colocar um peso imenso sobre seus próprios ombros, e que a guerra estava apenas começando. Theodore Whitmore III faleceu 3 dias depois, em uma terça-feira chuvosa. O funeral foi um espetáculo de hipocrisia, com centenas de pessoas que mal conheciam derramando lágrimas ensaiadas. Clara manteve-se nos fundos da capela, segurando a mão de Oliver, que não entendia completamente porque nunca mais veria o papai. O papai virou uma estrela. Clinha, o menino perguntou com a inocência devastadora da infância. A mais brilhante de todas, Clara respondeu, a voz embargada. Após a cerimônia, a leitura do testamento foi marcada para o dia seguinte no escritório de advocacia Pemberton e Associates, um dos mais prestigiados da cidade. A família Whitmore chegou vestida de preto Prada e Armani, óculos escuros caros escondendo olhares ávidos. Victoria Whitmore entrou como uma rainha, assumindo naturalmente cabeceira da mesa de mogno. Vamos logo com isso, Richard, ela disse ao advogado, com aquela voz que não aceitava contradições. Tenho uma reunião do conselho às 3. Richard Pemberton, um homem de 50 anos com óculos de aro dourado, abriu a pasta com expressão cautelosa. Ele conhecia a tempestade que estava prestes a desencadear. Antes de começar, devo informar que Theodore fez alterações significativas em seu testamento 3 dias antes de falecer. Ele estava em pleno uso de suas faculdades mentais, o que foi atestado por 3 médicos e... Richard, por favor, Marcos interrompeu com impaciência. Somos todos adultos aqui. Muito bem. O advogado ajustou os óculos. A propriedade principal de Manhattan fica para Victoria Whitmore. As ações da empresa serão divididas entre os irmãos conforme especificado. A coleção de arte vai para... Enquanto ele lia a lista de bens, a família ia relaxando, aprovando com acenos de cabeça.
Até que Pemberton chegou à parte crucial. Quanto a Oliver Theodore Widmore, de 4 anos. Ele fez uma pausa. Theodore nomeia como tutora legal Clara Mendes, atual babá da criança. Junto com a tutoria, a senhora Mendes receberá a mansão de Greenfield, Connecticut, propriedade de 15 acres, um fundo fiduciário de $50 milhões para despesas relacionadas à criação de Oliver e acesso a um traste educacional separado de 20 milhões. O silêncio foi ensurdecedor. Então Vitória explodiu. Isso é absurdo. Algum tipo de piada de péssimo gosto. Mamãe, acalme-se. Clarissa começou, mas estava tão chocada quanto a mãe. Uma empregada. Marcos praticamente cuspiu a palavra, olhando para Clara como se ela fosse algo que ele raspara da sola do sapato. Meu irmão deixou seu filho para uma empregada brasileira. A senhora Mendes não é empregada, é babá profissional com referências impecáveis. Pemberton corrigiu firmemente. E Theodore foi muito claro em sua decisão. Beatrice, que até então permanecerá quieta, se levantou subitamente. Ela o manipulou. É óbvio. Que outra explicação existe? Uma caça-fortunas que se aproveitou de um homem moribundo. Clara, que estivera sentada em silêncio na ponta da mesa, finalmente falou, sua voz baixa mas firme. Eu amava Amanda. E amo Oliver como se fosse meu filho. Theodore sabia disso. Essa não foi minha escolha, mas respeitarei seus desejos. Respeitar. Vitória berrou, as veias do pescoço saltadas. Você não vai pôr as mãos em um centavo. Vamos contestar esse testamento até o último tribunal deste país. Podem tentar, Pemberton disse calmamente, mas devo avisá-los que Theodore previu essa reação. O testamento foi blindado por uma equipe de 5 advogados especialistas. Há gravações em vídeo dele explicando suas razões. Documentação médica provando sua lucidez. E mais. Ele fez uma pausa dramática, uma carta que ele deixou para ser lida publicamente caso a família contestasse. Que carta? Vitória perguntou, sua voz subitamente incerta. Uma detalhando porque ele não confia que vocês criariam Oliver com amor, citando exemplos específicos de negligência e priorização de aparência sobre bem-estar familiar. Theodore disse que preferiria que isso não viesse a público, mas estava preparado para proteger seu filho a qualquer custo. A ameaça pairou no ar. Os Widmore viviam de aparências, de sua reputação impecável. Um escândalo assim poderia destruí-lo socialmente. Marcos foi o primeiro a se recompor, seu cérebro calculista já trabalhando nos ângulos. Isso não acabou, ele disse, apontando um dedo para Clara. Vamos descobrir cada segredo seu. Cada erro. E quando descobrirmos, você vai devolver o que não é seu. Clara segurou firme nas laterais da cadeira, forçando-se a manter a calma. Não tenho segredos. E Oliver não é uma propriedade a ser reivindicada. É uma criança que acabou de perder o pai. Mas eles já estavam saindo, uma tempestade de raiva e seda preta. Quando ficaram sozinhos, Pemberton olhou para Clara com algo parecido com pena. Você vai precisar de advogados também. Bons. Eles vão tentar destruí-la. Eu sei, Clara sussurrou, sentindo o peso total da batalha que estava por vir. Lá fora, no saguão, Oliver a esperava com a governanta. Quando viu Clara, ele correu para seus braços. Posso ir para casa com você, Clínia? Não gosto da casa da vovó. Ela nunca me deixa brincar. Clara o abraçou forte, respirando o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. Sim, meu amor, você pode vir para casa comigo. E naquele momento, ela soube que lutaria. Não pelo dinheiro, não pela mansão, mas por aquele menininho que merecia ser amado. Os primeiros meses foram uma guerra silenciosa. Clara mudou-se para a mansão de Greenfield com Oliver. Uma propriedade que parecia saída de um conto de fadas, com suas torres de pedra, estábulos e um lago onde nadavam cisnes. Era bonita demais, grande demais, assustadora demais para uma garota que crescerá em um apartamento de 2 quartos em São Paulo. Mas Oliver adorou imediatamente. Ele corria pelos jardins, descobria ninhos de pássaros, alimentava as carpas do lago. E aos poucos, suas risadas voltaram. A dor pela perda do pai ainda estava lá, manifestando-se em pesadelos ocasionais, se perguntas repentinas sobre o céu e estrelas,
mas ele estava se curando. Clara contratou uma psicóloga infantil, não porque alguém mandou, mas porque sabia que Oliver precisava. Contratou também professores particulares, uma nutricionista, instrutores de natação. Tudo focado no bem-estar do menino, não em status ou aparências. Enquanto isso, os Whitmore atacavam por todos os flancos possíveis. Primeiro veio a investigação. Detetives particulares seguiram Clara por semanas, fotografando cada movimento, procurando qualquer deslize. Vasculharam seu passado no Brasil, entrevistaram ex-vizinhos, ex-namorados, professores da faculdade que ela não terminara por falta de dinheiro. Encontraram nada. Clara era exatamente quem parecia ser. Uma mulher simples, honesta, que trabalhava duro e amava genuinamente. Frustrados, partiram para os ataques públicos. Artigos anônimos começaram a aparecer em blog de fofoca, sugerindo que Clara seduzira Theodore, que ela era uma oportunista, que havia algo sinistro em uma babá herdar tanto. As redes sociais ferveram com especulações cruéis. Clara ignorou tudo, focando apenas em Oliver. Mas era doloroso. Doía ser pintada como vilã quando tudo o que fazia era amar uma criança. A gota d'água veio quando Victoria Whitmore apareceu sem avisar em Greenfield, acompanhada de 2 advogados e uma assistente social. Clara estava no jardim com Oliver, ensinando a plantar tulipas, quando ouviu a campainha insistente. Senhora Mendes, Victoria anunciou friamente quando Clara atendeu a porta, com Oliver escondido atrás de suas pernas. Vim exercer meu direito de visitação ao meu neto. Claro, Clara disse educadamente, embora soubesse que aquilo era uma emboscada. Oliver ficaria feliz em vê-la. Mas Oliver não parecia feliz. Ele se agarrou à perna de Clara, sussurrando: Não quero, Clínia. Ela é assustadora. A assistente social, uma mulher severa de terno cinza, anotou algo em sua prancheta. A criança está sendo alienada da família biológica. Não. Clara disse rapidamente. Oliver é livre para ver a família quando quiser, mas ele está passando por um luto. E um luto que você está claramente usando para manipulá-lo contra nós, um dos advogados interrompeu. Victoria ignorou todos e ajoelhou-se forçadamente na altura de Oliver. Querido, a vovó trouxe presentes. Quer ver? Ela fez sinal para a assistente, que trouxe uma sacola da loja de brinquedos mais cara da cidade. Oliver olhou para Clara, incerto. Pode pegar, meu amor, ela disse suavemente. São seus. O menino pegou hesitante, mas seu olhar não tinha a alegria que deveria ter. Ele estava confuso, sentindo a tensão no ar. A visita durou 2 horas dolorosas. Victoria criticou tudo sutilmente. A decoração inadequada do quarto de Oliver, a comida muito simples, a falta de educação apropriada para um Whitmore. Os advogados faziam perguntas capciosas, enquanto o assistente social anotava tudo. Quando finalmente partiram, Clara desmoronou no sofá, exausta. Oliver subiu em seu colo, abraçando-a. Clínia, porque a vovó é má. Ela não é má, querido. Ela amava muito seu papai e está triste também. Às vezes, quando as pessoas estão muito tristes, elas ficam bravas. Mas você também está triste e não fica brava comigo. Clara o abraçou mais forte, lutando contra as lágrimas. Nunca, meu amor, nunca. Naquela noite, após colocar Oliver para dormir, Clara sentou-se no escritório da mansão e ligou para Richard de Pemberton. Eles vão tentar provar que sou incapaz, ela disse sem rodeios. Que Oliver não está sendo bem cuidado. Estou certa? Sim, Pemberton admitiu. É a única chance deles. Se conseguirem convencer um juiz que você não é adequada, podem reivindicar a tutoria. Então o que faço? Você continua sendo exatamente quem é, o advogado disse firmemente. Porque Oliver está claramente feliz, saudável e amado. E isso, no final, é tudo que importa para um juiz. Clara desligou, mas o medo roía seu estômago. E se não fosse suficiente, e se perdesse Oliver, ela andou pelos corredores silenciosos da mansão até o quarto do menino. Ele dormia abraçado ao seu dinossauro de pelúcia, o rosto angelical na luz noturna. Clara se ajoelhou ao lado da cama e fez uma promessa silenciosa. Eu não vou deixar eles levarem você. Não importa o que eu tenha que fazer.
Mas ela não fazia ideia de quão longe os Whitmore estavam dispostos a ir, e que o pior ainda estava por vir. A audiência de custódia foi marcada para uma manhã fria de janeiro, 6 meses após a morte de Theodore. Clara vestiu seu único terno formal, um conjunto azul marinho comprado em uma loja de departamentos, consciente de que seria comparada aos advogados de grife dos Whitmore, mas manteve a cabeça erguida. Oliver ficou com a psicóloga infantil durante a audiência. Clara se recusou a colocá-lo no meio daquele circo. O tribunal estava lotado. Os Whitmore trouxeram todo o arsenal. 4 advogados, 3 especialistas, dezenas de documentos. Clara tinha apenas Richard Pemberton e a verdade. A juíza Martha Henderson, uma mulher negra de 50 e poucos anos com reputação de ser dura mas justa, estudou ambos os lados com olhar penetrante antes de bater o martelo. Prossigamos. Advogado dos peticionários, pode começar. Robert Chan, o advogado líder dos Whitmore, era um tubarão legal que cobrava $5.000 por hora. Ele se levantou com confiança calculada. Meritíssima, este caso é sobre o que é melhor para uma criança vulnerável que perdeu ambos os pais. Oliver Whitmore merece crescer entre família de sangue, com acesso à educação, cultura e oportunidades que sua posição social demanda. Ele fez uma pausa dramática. Não com uma babá estrangeira sem qualificações parentais, sem educação universitária e sem ligação sanguínea com a criança. Clara sentiu a raiva ferver, mas Pemberton tocou seu braço em aviso silencioso. Mantenha calma. Chan continuou, chamando testemunha após testemunha. Uma nutricionista afirmou que a dieta de Oliver era inadequadamente simples. Um educador reclamou que o menino não estava sendo preparado para escolas de elite. Um psicólogo sugeriu que Clara não tinha maturidade emocional para lidar com as complexidades de criar um herdeiro. Então Vitória subiu ao estande. Meu neto pertence à sua família, ela disse, a voz trêmula mas firme. Theodore estava doente, não estava pensando claramente. Ele era meu filho. Eu o criei. Tenho o direito de criar o filho dele, de passar para Oliver o legado Whitmore, nossa história, nossos valores. E a senhora Mendes? Chan perguntou. Qual sua opinião sobre ela? Vitória olhou diretamente para Clara, seus olhos frios como gelo. Ela é uma oportunista que se aproveitou de um homem moribundo. Seja lá o que Theodore achou que estava fazendo, ele estava errado, e estou aqui para corrigir esse erro. Clara apertou os punhos sob a mesa. Pemberton se levantou para o contra-interrogatório. Senhora Whitmore, com que frequência a senhora via Oliver antes da morte de seu filho? Vitória hesitou. Bem, tinha minhas obrigações. Uma vez por mês? A cada 2 meses? Eu sou uma mulher ocupada. Tenho responsabilidades. Sim ou não, senhora? Com que frequência? Talvez a cada 3 meses, Vitória admitiu, a voz tensa. E quantas vezes a senhora ficou sozinha com Oliver? Levou-o ao parque, leu uma história antes de dormir, cuidou dele quando estava doente. Silêncio. Deixe-me reformular. Pemberton disse gentilmente. A senhora conhece a cor favorita de Oliver? Seu medo de trovões? Que ele é alérgico a morangos? Que chama seu dinossauro de pelúcia de Rex porque é fã de Toy Story? As bochechas de Vitória coraram. Essas são minúcias. São a vida de uma criança, senhora Whitmore. E a senhora não conhece nenhuma delas. Conhece. Objeção. Chan saltou. Irrelevante. Reformulação permitida, a juíza disse, mas seu olhar havia mudado. A maré estava virando. Então Pemberton chamou suas próprias testemunhas. A psicóloga infantil de Oliver testemunhou sobre o progresso do menino, como ele estava processando o luto de forma saudável graças ao ambiente amoroso que Clara proporcionava. A pediatra falou sobre os cuidados meticulosos com a saúde do menino. Professores elogiaram o desenvolvimento cognitivo e emocional de Oliver. E então, Pemberton jogou sua carta decisiva. Meritíssima, gostaria de apresentar evidência 27b. Uma série de vídeos gravados por Theodore Whitmore 3 dias antes de sua morte. Um monitor foi ligado. O rosto de Theodore apareceu, pálido e cansado, mas seus olhos estavam claros e determinados. Sei que minha família contestará minha decisão.
Ele disse na gravação. Então preciso deixar claro, não estou louco, não fui manipulado e sei exatamente o que estou fazendo. Cresci em uma família onde dinheiro valia mais que abraços, onde aparências importavam mais que sentimentos. Minha mãe nunca me embalou quando eu tinha pesadelos. Meus irmãos sempre foram competidores, nunca amigos. Quando Amanda morreu, eles vieram ao funeral, tiraram fotos para as redes sociais e desapareceram. Quem ficou? Clara. Quem segurou Oliver quando ele chorava pela mãe noite após noite? Clara. Quem transforma cada dia em uma aventura para ele? Clara. Theodore fez uma pausa, limpando os olhos. Eu não quero que meu filho cresça como eu cresci. Frio, sozinho, achando que amor é condicional. Clara dá a ele o que dinheiro não pode comprar. Presença, atenção, carinho real. Ela é pobre? Sim. É imigrante? Sim. E sabe por que isso é bom? Porque ela conhece o valor das coisas. Ela nunca o mimará com coisas para compensar a ausência. Ela estará lá, sempre. Havia mais vídeos, cada um mais contundente. Theodore detalhando momentos específicos. Como Marco chegou bêbado ao aniversário de 3 anos de Oliver e mal ficou 15 minutos. Como Clarissa esqueceu completamente Natal do menino porque estava em Saint-Tropez. Como Vitória sugeriu enviá-lo para um internato na Suíça aos 5 anos para receber educação apropriada. Quando os vídeos terminaram, o tribunal estava em silêncio absoluto. Vitória tinha lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Marcos olhava para o chão. Meritíssima, Pemberton disse suavemente. Theodore Whitmore amava seu filho mais do que qualquer coisa no mundo. Ele sabia que estava morrendo e usou seus últimos dias para garantir que Oliver teria o que ele nunca teve, uma infância feliz. Pedir para revogar isso é não apenas desrespeitar seus desejos, mas colocar as necessidades dos adultos acima do bem-estar de uma criança. A juíza Henderson se recostou, pensativa. Vamos fazer um recesso de 1 hora. Quando voltarmos, darei minha decisão. Clara saiu para o corredor, as pernas trêmulas. Pemberton estava confiante, mas ela sabia que nada era garantido. Vitória a encontrou perto dos elevadores, sozinha. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Pode ter enganado meu filho moribundo, pode ter convencido um juiz, mas nunca será uma Whitmore. Nunca será boa o suficiente. Clara encarou, finalmente deixando sua própria raiva aparecer. A senhora está certa. Eu nunca serei uma Whitmore. Graças a Deus. Porque eu nunca trataria uma criança como vocês trataram Theodore. Como um troféu, uma obrigação, uma peça em jogo de poder. Ela se aproximou, sua voz baixa mas firme. Eu sou o suficiente. Porque eu amo aquele menino mais do que a senhora amou seu próprio filho. Foi um golpe baixo e Clara sabia disso. Mas era verdade, e Vitória sabia também. A mulher mais velha recuou como se tivesse sido esbofeteada. Depois se virou e se afastou. Quando voltaram ao tribunal, a juíza Henderson já estava em seu lugar. Seu rosto era indecifrável. Depois de revisar todas as evidências, testemunhos, principalmente os desejos claramente expressos do falecido pai, minha decisão é a seguinte. Ela fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. A tutoria permanecerá com Clara Mendes. Os Whitmore terão direito de visitação supervisionada 2 vezes por mês, mas a guarda legal e todas as decisões relativas ao bem-estar de Oliver permanecerão com a senhora Mendes. O martelo bateu. Clara desmoronou na cadeira, soluçando de alívio. Pemberton apertou seu ombro, sorrindo. Do outro lado do tribunal, os Whitmore estavam paralisados de choque. Ela tinha vencido. Contra todas as probabilidades, contra todo o dinheiro e poder, ela tinha vencido. Mas quando Clara finalmente saiu do tribunal, já caindo a noite, ela sabia que a vitória tinha um preço. Os Whitmore nunca perdoariam. E Oliver cresceria sabendo que sua família biológica o rejeitara. Ainda assim, quando chegou na casa da psicóloga e Oliver correu para seus braços gritando Clinha, Clara soube que tinha feito a escolha certa. Vamos para casa? Ele perguntou, seus olhos azuis cheios de confiança. Sim, meu amor. Vamos para casa. Os anos seguintes foram mais tranquilos, mas nunca completamente pacíficos. Os Whitmore mantiveram as visitas supervisionadas com Oliver, mas era sempre tenso.
Vitória trazia presentes caros que Oliver mal tocava, preferindo os brinquedos simples que Clara comprava ou, melhor ainda, as coisas que eles faziam juntos. Pipas, castelos de areia no quintal, pinturas com guache. Marcos aparecia raramente, sempre com advogados próximos, procurando qualquer deslize que pudesse usar para reabrir o caso. Nunca encontrou nada. Clarice e Beatriz faziam suas aparições obrigatórias, mas era óbvio que viam aquilo como uma obrigação social, não um desejo genuíno de conhecer o sobrinho. Clara matriculou Oliver em uma escola particular, mas não a mais elitista da cidade. Escolheu uma que enfatizava valores humanos tanto quanto excelência acadêmica. Oliver floresceu ali, fazendo amigos de diversos backgrounds, não apenas outros herdeiros ricos. Ela também tomou uma decisão importante sobre o dinheiro. O fundo de 50 milhões permaneceu intocado, investido conservadoramente para o futuro de Oliver. Clara usava apenas seu salário modesto como administradora da propriedade para suas próprias despesas. Não queria que ninguém, especialmente Oliver, pensasse que ela estava ali pelo dinheiro. A mansão de Greenfield se transformou. Clara contratou empregados, mas não uma equipe enorme como os Whitmore esperavam. Havia Maria, uma cozinheira portuguesa que fazia biscoitos caseiros e ensinava Oliver a fazer pão. James, um zelador aposentado que cuidava dos jardins, contava histórias de guerra. E Sophie, uma jovem estudante de pedagogia que ajudava com a casa e brincava com Oliver. Não eram funcionários no sentido tradicional. Eram uma família escolhida. Oliver cresceu falando português e inglês fluentemente, comendo tanto feijoada quanto roast beef, celebrando tanto o Natal quanto as festas juninas brasileiras que Clara organizava no jardim. Ele aprendeu que riqueza não define caráter, que gentileza vale mais que status, que família é quem te ama, não apenas quem compartilha seu sangue. Quando Oliver completou 8 anos, algo inesperado aconteceu. Ele começou a fazer perguntas mais profundas sobre seu pai, sobre sua mãe biológica Amanda, sobre por que vivia com Clara em vez de com a vovó. Clara sempre fora honesta com ele, adaptando as verdades à sua idade. Mas naquela noite, após o jantar de aniversário, Oliver a confrontou com a pergunta que ela temia. Clinha, você é minha mãe de verdade. Clara estava lavando a louça. Suas mãos pararam na água com sabão, o coração apertado. Ela se secou e se ajoelhou na altura dele. Seu papai Theodore e sua mamãe Amanda fizeram você, ela disse suavemente. Eles chamavam muito. Eu não te dei a luz, Oliver, mas te amo como se tivesse dado. Isso faz de mim sua mãe. Oliver pensou, seus olhos azuis, tão parecidos com os de Theodore, sérios e pensativos. Billy da escola tem 2 mães. Ele diz que uma é a mãe de barriga e outra é a mãe de coração. E o que você acha disso? Acho que eu também tenho 2 mães. A mamãe Amanda era a mãe de barriga. Você é a mãe de coração. Ele abraçou Clara forte. E você está aqui. Então você é a mãe de verdade. Clara chorou ali mesmo, abraçada ao menino que não nascerá dela, mas que era seu filho em todos os sentidos que importavam. Naquele momento, Victoria Whitmore estava chegando para a visita mensal não anunciada, algo que ela fazia propositalmente para tentar pegar Clara desprevenida. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, querendo inspecionar a casa sem avisar, e ouviu a conversa inteira. Victoria ficou parada no corredor, escondida, ouvindo seu neto chamar aquela mulher de mãe de verdade. Algo se partiu dentro dela. Não era raiva desta vez. Era dor. A percepção aguda de que ela nunca tivera aquilo com seus próprios filhos. Que Theodore crescerá chamando de mãe, mas nunca com aquela ternura, aquele amor puro. Ela se virou silenciosamente e saiu como entrará, sem ser vista. Naquela noite, em sua mansão vazia em Manhattan, Victoria Whitmore olhou para fotos antigas. Theodore ainda bebê, ela entregando para uma babá porque tinha um jantar beneficente. Theodore aos 5 anos, vestido desconfortavelmente em um terno para um evento de gala, quando deveria estar brincando. Theodore adolescente, distante, educado, mas nunca caloroso. Ela nunca o embalara quando chorava. Nunca soubera sua cor favorita. Nunca fizera biscoitos com ele ou rolara na grama. E agora ele estava morto, e ela mal conhecera o próprio filho. Pela primeira vez em anos, Victoria Whitmore chorou. Não lágrimas de raiva ou frustração, mas de arrependimento profundo e devastador.
2 semanas depois, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era Victoria Whitmore, mas sua voz estava diferente. Mais suave, quase hesitante. Senhora Mendes gostaria de conversar. Pessoalmente. Sozinhas. Sem advogados. Clara desconfiou imediatamente. Sobre o quê? Sobre Oliver. E sobre muitas coisas. Por favor, não é uma armadilha, eu prometo. Clara concordou, mas pediu que se encontrassem em terreno neutro, um café discreto no centro da cidade. Ela avisou Pemberton sobre o encontro por precaução. Victoria chegou vestida de forma surpreendentemente simples, sem as pérolas e ternos de grife. Ela parecia menor, mais velha, mais humana. Obrigada por vir. Victoria começou, mexendo nervosamente em sua xícara de café. Eu não sou boa nisso, em admitir erros. Clara esperou em silêncio. Ouvi Oliver te chamar de mãe de verdade. Eu estava na casa há 2 semanas. Não planejei espionar. Eu só. Victoria fez uma pausa, os olhos marejados. E você sabe que percebi? Que ele estava certo. Você é a mãe dele, de todas as formas que importam. Clara sentiu um nó na garganta, mas ainda estava cautelosa. Eu estraguei tudo com Theodore. Victoria continuou, sua voz quebrando. Eu o amava, à minha maneira, mas não era suficiente. Eu não sabia como demonstrar, como estar presente. Fui criada acreditando que prover era amar, que dar as melhores escolas, os melhores recursos, era ser uma boa mãe. Mas não era. Ele cresceu rico e vazio. Uma lágrima escorreu pelo rosto da mulher mais velha. E quando ele morreu, quando fiz todo esse escândalo pelo testamento, não era realmente sobre Oliver. Era sobre mim. Sobre não aceitar que falhei como mãe e que meu filho, nos últimos momentos dele, escolheu você em vez de mim. Porque você fez o que eu nunca fiz, amou sem condições. Clara sentiu sua própria resistência começar a cair. Senhora Whitmore. Victoria, a mulher mais velha interrompeu. Por favor, chame-me de Victoria. Victoria, Clara recomeçou. Eu não estou tentando substituir você na vida de Oliver. Ele deveria conhecer sua família biológica, saber de onde veio. Mas não da forma como fizemos isso, Victoria disse. Chegando com presentes caros, tratando as visitas como obrigações, procurando sempre seus erros. Isso não é família, é guerra. Ela respirou fundo. Quero fazer diferente. Quero conhecer meu neto de verdade. Não o herdeiro Whitmore, mas Oliver. O menino que gosta de dinossauro, se faz pipa, se fala português. Clara estudou o rosto dela, procurando sinais de manipulação. Mas tudo o que viu foi sinceridade cansada de alguém que finalmente confrontara seus próprios demônios. O que você está propondo? Deixe-me tentar de novo, Victoria disse simplesmente. Não como a matriarca tentando reclamar seu legado, mas como uma avó que quer conhecer seu neto. Eu não sei como fazer isso. Nunca aprendi, mas posso tentar. Clara pensou em Oliver, em como ele merecia ter todos os pedaços de amor disponíveis no mundo, mesmo os que chegavam tarde e imperfeitos. Ele gosta de montar quebra-cabeças, Clara disse lentamente, e de ouvir histórias sobre o pai. Coisas reais, não apenas sobre negócios ou conquistas. Momentos humanos. Victoria sorriu através das lágrimas. Theodore adorava sorvete de menta com chocolate. Comia escondido porque eu dizia que não era apropriado antes do jantar. E ele tinha medo do escuro até os 10 anos. Eu nunca soube. Fui a babá da época que me contou anos depois. Oliver também tem medo do escuro, Clara disse suavemente. Dormimos com uma luz noturna em forma de lua. As 2 mulheres se olharam e algo mudou. Não era amizade ainda, talvez nunca fosse, mas era um começo, uma ponte sobre o abismo de dor e ressentimento. Pode vir jantar conosco quinta-feira, Clara ofereceu. Nada formal. Maria faz um frango assado maravilhoso. E depois, se Oliver quiser, vocês podem montar um quebra-cabeças juntos. Victoria assentiu, emocionada demais para falar. A primeira janta foi estranha e desajeitada.
Vitória chegou sem motorista, dirigindo ela mesma, trazendo apenas um quebra-cabeça simples de 1000 peças com imagem de dinossauros. Oliver estava desconfiado no início, mas quando Vitória começou a contar histórias sobre Theodore criança, histórias reais, engraçadas, humanas, ele começou a se abrir. Papai também gostava de dinossauros. Oliver perguntou, maravilhado. Adorava. Tinha uma coleção enorme de miniaturas. Ainda tenho guardadas. Na verdade, gostaria de vê-las. Os olhos de Oliver brilharam. Posso, Clínia? Clara assentiu e viu gratidão genuína no olhar de Vitória. Não foi perfeito. Vitória ainda cometia erros. Ainda era muito rígida às vezes. Ainda tinha dificuldade com demonstrações de afeto. Mas ela tentava, e isso significava tudo. Aos poucos, Marcos e as irmãs também começaram a aparecer mais. Não todos de uma vez, e nem todos com a mesma sinceridade de Vitória. Marcos continuava distante, embora menos hostil. Clarissa genuinamente se esforçava, trazendo seu próprio filho para brincar com Oliver. Beatrice vinha raramente, mas quando vinha, era educada. Clara nunca baixou completamente a guarda, mas aprendeu que as pessoas podiam mudar, se tivessem razões suficientes. E Oliver era a melhor razão do mundo. 1 ano depois daquele café, Vitória fez algo extraordinário. Ela criou um fundo de bolsas de estudo em nome de Theodore, focado em ajudar crianças de baixa renda a acessar educação de qualidade. E pediu que Clara fosse membro do conselho. Você entende o que essas crianças precisam de uma forma que eu nunca vou entender, Vitória explicou. E seria bom fazer algo que Theodore aprovaria. Algo que honrasse não o empresário que ele foi forçado a ser, mas o pai amoroso que ele escolheu ser. Clara aceitou, e juntas começaram a construir algo bonito do caos que ficará para trás. 10 anos se passaram desde a morte de Theodore. Oliver tinha 14 anos agora, um adolescente alto e desajeitado, com os olhos azuis do pai e o sorriso caloroso que era todo dele. Ele jogava futebol, amava biologia, sonhava em ser veterinário e tinha um senso de humor terrível que fazia Clara revirar os olhos diariamente. Ele também sabia sua história completa. Clara nunca escondeu nada dele. Ele sabia sobre a batalha judicial, sobre a hostilidade inicial dos Whitmore, sobre a coragem de seu pai em escolher amor sobre tradição. Você acha que ele ficaria feliz com como eu sou? Oliver perguntou uma noite, enquanto eles caminhavam pelos jardins de Greenfield. Ele fazia essa pergunta às vezes, especialmente quando estava pensativo. Seu pai ficaria orgulhosíssimo. Clara respondeu sem hesitar. Você é gentil, inteligente, curioso sobre o mundo. Você trata o zelador da escola com o mesmo respeito que o diretor. Você é exatamente o que ele esperava. E Amanda, minha mãe biológica. Clara sorriu. Ela também ficaria. Amanda era artista, sabia? Pintava aquarelas lindas. Você herdou a criatividade dela. Aquelas histórias em quadrinhos que você faz, ela adoraria. Oliver assentiu, satisfeito. Então, hesitante, e você? Está feliz, Clínia? Não se arrepende de ter desistido de sua vida por mim. Clara parou, virando-se para encará-lo. Oliver, olhe para mim. Eu não desisti de nada. Eu ganhei tudo. Você me deu propósito, amor, uma família. Eu te escolheria 1000 vezes mais. Ele a abraçou, já mais alto que ela. Eu te amo, mãe. Mãe. Ele havia começado a chamá-la assim aos 10 anos, e cada vez que ouvia ainda fazia o coração de Clara acelerar. Eu também te amo, meu filho. Naquela noite, havia um jantar especial em Greenfield. Vitória vinha jantar toda quinta-feira agora, uma tradição que mantinham há anos. Mas hoje era diferente. Ela pedirá para reunir toda a família. Quando chegaram, a sala de jantar estava cheia. Vitória, Marcos com sua esposa e 2 filhos, Clarissa com família, até Beatriz aparecerá. Mas a atmosfera não era tensa como antigamente. Havia algo feliz. Obrigada a todos por virem. Vitória começou quando se sentaram. Ela tinha 75 anos agora, cabelos completamente brancos, mas os olhos alertas. Fiz algo que quero compartilhar com vocês, especialmente com você, Oliver. Ela empurrou um envelope pela mesa até o adolescente. Ele olhou para Clara.
que acenou encorajadoramente, tão curiosa quanto ele. Oliver abriu. Dentro havia documentos legais que ele não entendeu completamente, mas Clara sim. Ela leu por cima do ombro dele e sentiu lágrimas subirem. Eu transferi a mansão principal de Manhattan para um fundo de caridade, e Tória explicou. Será transformada em um centro de apoio para famílias que perderam pais jovens. Aconselhamento, recursos, comunidade. Será chamado de Theodore Amanda Whitmore Foundation. Marcos parecia chocado, mas não com raiva. Mãe, isso é bonito. Deveria ter feito há anos, Vitória disse simplesmente. Deveria ter honrado meu filho enquanto estava vivo, sendo melhor para ele. Já que não posso fazer isso, vou honrá-lo agora ajudando outras famílias a não cometerem meus erros. Ela olhou para Oliver. Seu pai era um homem bom que cresceu em uma família que valorizava as coisas erradas. Ele quebrou esse ciclo com você. Escolheu amor. Escolheu Clara. E estava absolutamente certo. Vitória se virou para Clara então, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Você salvou meu neto. Mas também, sem saber, me salvou. Me forçou a confrontar quem eu era, o que perdi. Me deu uma segunda chance de ser uma avó de verdade. Obrigada. Clara estava chorando abertamente agora. Obrigada por tentar, por mudar, por amar Oliver do jeito que ele merece. O jantar foi longo e barulhento, cheio de risadas e histórias. Os primos de Oliver, que ele mal conhecia anos atrás, agora eram amigos de verdade. Marcos contou piadas terríveis. Clarissa mostrou fotos do novo bebê. Beatrice, para surpresa de todos, perguntou a Oliver sobre seu time de futebol e realmente ouviu a resposta. Não era perfeito. Nunca seria. Os Whitmore ainda eram complicados, ainda carregavam seus demônios. Mas estavam tentando, e isso transformava tudo. Mais tarde, quando todos haviam ido embora e Oliver estava no andar de cima fazendo lição de casa, Vitória ficou para trás. Clara, ela disse, hesitante, eu sei que nunca seremos amigas. Causamos dor demais uma à outra, mas gostaria de pensar que somos aliadas, unidas por nosso amor por aquele menino incrível. Clara estendeu a mão. Vitória pegou e, impulsivamente, puxou Clara para um abraço rápido e desajeitado. Aliadas, Clara concordou. E talvez, com o tempo, algo mais. Vitória sorriu. Um sorriso real, caloroso, tão diferente da máscara fria de anos atrás, e partiu na noite. Clara subiu as escadas até o quarto de Oliver. Ele estava na cama, lendo um livro sobre paleontologia. Dia grande, ela comentou, sentando-se na beira da cama. Sim, Oliver concordou. Clinha, você acha que sou sortudo. Por quê? Porque eu tenho você. E agora tenho a vovó também. E o papai me amou tanto que arriscou tudo para eu ser feliz. Ele pensou por um momento. Muitas pessoas só têm uma família. Eu tenho duas. A família que me fez e a família que me escolheu. Acho que isso me faz muito sortudo. Clara beijou sua testa. Eu acho que somos todos sortudos, meu amor. Sua família te escolheu 2 vezes. Primeiro seu pai, depois sua avó. E eu? Eu fui a mais sortuda de todas, porque ganhei você. Ela apagou a luz. Ele não precisava mais dela, mas a lua noturna permanecia por tradição, e foi para seu próprio quarto. Lá, em sua escrivaninha, estava uma foto emoldurada. Ela a pegou, estudando os rostos sorridentes, Theodore segurando Oliver bebê, Amanda ao lado dele, todos radiantes. Clara mantinha essa foto ali para lembrar Oliver de onde veio, de quem o amou primeiro. Obrigada, ela sussurrou para a foto, como fazia às vezes, por confiar em mim, por me dar o maior presente da minha vida. Eu prometi que cuidaria dele e mantive essa promessa. Olhe para ele agora. Você ficaria tão orgulhoso. Lá fora, uma estrela brilhava particularmente forte no céu de outono. Clara não acreditava em sinais, não realmente, mas gostava de pensar que, onde quer que Theodore estivesse, ele estava sorrindo, porque sua maior decisão, feita enquanto morria, se revelara exatamente certa. Ninguém esperara que a babá recusasse a fortuna pela criança. Ninguém esperara que ela lutasse contra uma das famílias mais poderosas do país.
Ninguém esperara que ela transformasse inimigos em aliados, ou que uma mulher simples criasse um herdeiro com mais graça e amor do que gerações de elite jamais conseguiram. Mas Clara fizera tudo isso, não porque era extraordinária, mas porque amava extraordinariamente. E no fim, como Theodore sempre soubera, amor era a única coisa que realmente importava. Oliver cresceria forte, gentil e feliz. Ele levaria adiante o legado não de dinheiro, mas de compaixão. E ele contaria a história de duas mães que o amaram, uma que o carregou, outra que o criou, e de um pai corajoso o suficiente para escolher o coração sobre a tradição. Esta era a decisão que ninguém esperava, e foi a mais acertada de todas.